Muito bem, então, senhoras e senhores, dando continuidade à programação, nós convidamos ao palco para compor a mesa o senhor Rafael Luiz Melo de Almeida, analista judiciário do STM, que mediará os trabalhos. E convidamos os nossos expositores, doutor José Luiz Bonal Zazo, professor titular da Faculdade de Ciências de Documentação e Comunicação da Universidade de Extremadura, que abordará o tema preservação dos documentos arquivísticos digitais, normas, estratégias e âmbitos de atuação. E convidamos também o doutor Daniel Flores, docente da Universidade Federal de Santa Maria, membro da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, líder do grupo CNPq-GEDIA, Documentos Arquivísticos Digitais e Software Livre. Ele é doutor em Documentação pela Universidade de Salamanca, USAL, Espanha, pós-doc em Documentos Digitais pela Fundação Carolina, USAL, Espanha, e falará sobre o tema a manutenção da autenticidade, confiabilidade e fonte de prova de documentos arquivísticos digitais, da gestão de documentos aos RDC-ARCs. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação e a presença de todos vocês aqui nesse evento. Nós tivemos um esforço bastante intenso na organização desse evento. O pessoal, nós da comissão organizadora, no STM, com participação dos outros tribunais superiores do Conselho da Justiça Federal e CNJ. As palestras, a gente tentou montar a programação de uma forma que abordasse especificamente o tema documentos digitais, ok? E que acredito que atendeu às necessidades temáticas contemporâneas. Eu vou falar aqui rapidamente um breve currículo dos palestrantes, ok? Para quem não conhece, o professor Daniel Flores. Ele é docente da Universidade Federal de Santa Maria, membro da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do CONARC, líder do grupo CNPq de pesquisa GEDIA, Documentos Arquivísticos Digitais e Software Livre, doutor em Documentação pela Universidade de Salamanca e pós-doutorado de Documentos Digitais pela Fundação Carolina, na Espanha. Professor doutor José Luiz Bonal Zazo, da Espanha, ele é professor titular da Universidade da Faculdade de Ciências da Documentação e Comunicação da Universidade de Extremadura, na Espanha, que vem nos brindar com experiências trazidas da Espanha e internacionais da área de documentos arquivísticos, especialmente normas. Bom, eu abro a palavra agora para o professor José Bonal, ok? Bom dia a todo o mundo. Eu queria agradecer a los organizadores del Congreso de Documentación y a la magnífica organización que han hecho, particularmente al profesor Daniel Flores, también al señor Rafael Luis de Melo, y me gustaría hacer mi presentación en portugués, pero me gusta mucho su lengua y creo que lo haría cometer algunos errores y no los quiero cometer, sobre todo por ustedes, por mí y por las dos lenguas, la vuestra y la mía. Y por eso es que voy a hablar en español. Les pido disculpas. La próxima hablaré en portugués. Vamos falar da preservação dos documentos digitais com esse subtítulo Normas, Estratégias e Âmbitos de Atuação. E vou agir uma coisa mais que já era longo, e 3 mitos, porque eu quero apresentar a apresentação ao redor de um desafio inicial e a 3 mitos. Para aquilo eu gostaria de seguir por aqui o seguinte esquema. Eu vou dividir a exposição em cinco pontos. Em primeiro lugar, eu vou falar do desafio. E, para isso, eu vou realizar uma pequena aproximação ao conceito de preservação digital. Eu gostaria de assinalar, em segundo lugar, qual é a metodologia que eu usei para a elaboração desse trabalho, da apresentação desse trabalho. E, depois, os 3 mitos. O primeiro,
o mito que tem que ver com o peso das normas de preservação nesse caso. O segundo mito é o labirinto da normalização. E o terceiro, como conclusão, a necessidade de unir o passado e o futuro. Vamos começar com isso. Eu gostaria de começar com 3 definições, e se vocês me deixam, eu vou ler 3 definições de um jeito rápido. A primeira é a definição de preservação, que aparece no dicionário, na base de dados de terminologia do projeto Interpares. É definida assim: como o conjunto de princípios, políticas e estratégias que orientam as atividades projetadas para assegurar a estabilidade física e tecnológica e a proteção do conteúdo intelectual das materiais, dados, documentos ou documentos arquivísticos. É a primeira. A segunda é a definição de preservação digital. Na base de dados da terminologia do projeto Interpares, aparecem 2 acepções, no caso da definição de Brasil, e eu gostaria de destacar a segunda, essa que temos aqui. Vamos ler de novo. O conjunto de ações gerenciais e técnicas dirigidas para superar as mudanças tecnológicas e a facilidade dos suportes, garantindo o acesso e a interpretação de documentos digitais pelo tempo que for necessário. Uma terceira definição, depois a gente vai fazer uma análise disso. A terceira definição que eu gostaria de propor é a que apresenta a norma ISO 13008 sobre conversão e imigração de documentos digitais. É uma definição mais pequena. Diz o seguinte: a preservação, eu quero destacar, é digital, mas somente definida a preservação, são os processos e operações realizados para garantir a permanência intelectual e a técnica dos documentos autênticos ao longo do tempo. Partindo dessas 3 definições, e eu gostaria de destacar que o conceito de preservação digital pode ser analisado, eu repito, partindo das 3 definições, pode ser analisado desde 6 pontos de vista ou 6 aspectos diferentes. O primeiro aspecto, o primeiro ponto de vista é a natureza da atividade. E assim podemos destacar que na preservação intervêm elementos de distinto tipo, princípios, políticas e estratégias. E, efetivamente, vamos pensar nisso. A preservação digital exige uns princípios, exige um fundamento teórico, uma base teórica sobre a que desenvolve a atividade. Em segundo lugar, as políticas. Também é verdade, a preservação digital exige uma direção, exige que aconteçam ações diretivas para desenvolver os trabalhos. E, em terceiro lugar, estratégias. De novo, a preservação digital exige um planejamento. Portanto, são 3 elementos iniciais: princípios, políticas e estratégias. Mas o segundo aspecto, enquanto às atividades, as ações, a gente acha que a preservação digital exige fazer ações tanto de gestão, gerenciais, mas também ações técnicas. Trabalhos como a migração, a emulação, atividades técnicas para garantir a preservação, e que tão importantes são umas como as outras. Há uma coisa fundamental: o objetivo, o propósito. O propósito é garantir a permanência. A permanência de quê? A gente acha que a gente precisa garantir a permanência técnica, por um lado, mas também precisamos garantir a permanência intelectual. Tem a componentes técnicos que a gente tem que preservar e tem componentes intelectuais que a gente tem que preservar. Se a gente continua fazendo essa análise dessas 3 definições iniciais, a gente acha o seguinte: os desafios.
há desafios técnicos, fundamentalmente dois. Sobretudo, eu quero fazer um destaque nisso. A mudança tecnológica, a evolução da tecnologia, mas também outro problema que é a fragilidade dos suportes. Eu acho que os documentos digitais são os documentos mais frágeis que a gente pode achar. Podem ser destruídos com facilidade, e isso é um grande risco. Mas também a gente acha dois desafios intelectuais, como são a necessidade de garantir o acesso no futuro, e não só isso, eu diria que a necessidade de garantir a interpretação dos documentos no futuro. Desse jeito, a gente tem elementos envolvidos, esses retos que tem a ver com a permanência, com o assunto técnico, e outro com a permanência intelectual. O quinto ponto de vista da definição, a gente tem que tomar em conta qual é o objeto. Isso é, claro, o objeto que a gente tem que preservar. A gente tem que preservar objetos digitais. E, em nosso caso, a gente tem que preservar documentos arquivísticos digitais. Esse é o nosso objeto de preservação. Sobre isso a gente vai voltar. Agora a gente vai falar disso. E a última faceta da dimensão temporal, a gente está falando de conservar os documentos, de preservar os documentos, mas não para sempre, só pelo tempo que for preciso. Isso existe em algumas das definições que a gente viu. Isso faz que a preservação digital se sume a outras atividades comuns da gestão documentária e dos arquivos, como é a valoração documental, a avaliação documental. Isso completamente estão juntos. Eu gostaria de, uma vez que a gente analisou esses 6 pontos de vista, as tarefas, as ações, a finalidade, os desafios, o objeto e a temporalidade, eu gostaria de nos concentrar aqui nisso, somente no objeto, nos documentos arquivísticos digitais, somente nesse ponto. Eu gostaria de destacar essa ideia. Um documento arquivístico digital tem várias capas, de novo, várias etapas. A gente pode notar ao menos 3 capas. Uma primeira é a dimensão física. É verdade, um documento tem um caráter, tem uns componentes físicos definidos fundamentalmente pelo hardware e pelos suportes também. Tem uma primeira dimensão de caráter físico. O documento arquivístico digital também tem uma dimensão, que é a segunda dimensão lógica, definida pelo software e pelo formato. Antes a gente já falou do formato. E a gente acha uma terceira dimensão, que é a dimensão conceitual, a dimensão intelectual, a relativa ao conteúdo desses documentos. Representado de um jeito gráfico, a gente encontra aqui a dimensão física, aqui temos a dimensão lógica, e aqui seria a dimensão conceitual, com a dimensão que para nós, que para as pessoas é inteligível, porque realmente as anteriores não são. Eu quero destacar que nessa dimensão conceptual a gente pode achar uma coisa que não acontecia igual nos documentos em suportes tradicionais. A gente pode achar que um documento que está guardado num suporte concreto tem várias representações. Sem ir muito longe, está a apresentação que a gente está vendo agora mesmo, nesta telinha, a gente está vendo aqui atrás um outro computador bem pequenininho. É o mesmo documento com 2 representações diferentes. Por essa razão, e vamos chegar lá no reto que eu plantei, a gente tem que distinguir entre os documentos digitais armazenados e o segundo, o que são os documentos digitais representados, manifestados, os documentos que são inteligíveis para nós. Eu quero fazer um destaque dessa ideia. Os documentos armazenados não são inteligíveis para as pessoas. Os documentos representados, sim. Um documento armazenado é uma cadeia de zeros e uns que não diz nada para a gente, que não é compreensível. Mas um documento representado assim, qual é o desafio da preservação? O desafio eu acho, garantir, conseguir
garantir para o futuro a representação dos documentos, conseguir que no futuro se possa seguir apresentando os documentos. Isso é o que é inteligível para as pessoas. Esse é o desafio. E para isso, eu acho oportuno analisar quais são as normas que diferentes instituições de caráter internacional, de caráter nacional, estão criando para afrontar esse reto. Para isso, a gente planteou esses objetivos no trabalho. O primeiro objetivo que eu estava procurando com esse trabalho era esse enunciado: analisar a atividade de organismos internacionais e de organismos nacionais para a normalização da preservação digital. Sobretudo, eu queria conhecer, era o primeiro objetivo mais específico, primeiro, quais são essas normas? E a gente conhece algumas, mas quais são essas normas? Em segundo lugar, eu queria conhecer quando surgem essas normas, ou seja, quando começa a existir uma preocupação pela preservação digital. Em terceiro lugar, quem normaliza, quem faz, nos obriga a adotar determinadas medidas. E, por último, é o ponto mais importante: quais são os âmbitos de atuação? Quais são os âmbitos aos quais se dedica a preservação digital, ou seja, as normas relacionadas com a preservação digital. Para isso, a gente planteia a seguinte metodologia. O primeiro passo consiste em localizar as fontes normativas, achar essas normas que existem e, bom, muitas das quais conhecemos, mas que é verdade que temos outras mais. Para isso, fundamentalmente, a gente tem como base a informação que dá as páginas web de instituições como isso, a Organização Internacional de Normalização, mas também páginas de projetos, de instituições, de organismos relacionados com a preservação digital. Aqui eu quero destacar que em muitas ocasiões essa informação não é muito clara, ou seja, que tem muitas ocasiões nas quais não temos uma informação precisa, clara sobre as normas relacionadas com a preservação digital. Em outras, sim. Pelo contrário, por exemplo, eu deliberadamente eu parei aqui a apresentação porque em projetos como Nestor, a gente sim que acha uma classificação muito precisa de normas que tem que ver com preservação digital. Mas, lamentavelmente, acontece muito frequentemente que tem informação de distinto tipo misturada sobre as normas. Uma vez que a gente fez a revisão dessas páginas web, bom, a gente toma o segundo passo com a informação que a gente reuniu, a gente se planteia o seguinte, e é definir o objeto de análise, ou seja, definir de algum jeito o conceito de norma de preservação digital. Porque a gente se deu conta do seguinte, há distintos tipos de normas de preservação digital. Assinalamos aqui, temos normas em sentido estrito, ou seja, normas ISO, as normas que já falaram hoje de manhã são normas sem nenhum tipo de ambiguidade, mas a gente também acha outro tipo de normas, com os modelos de referência. O modelo WISE, por exemplo, que inicialmente começa sendo um modelo, mas depois se converte numa norma ISO a 14700, que mostra a vinculação. A gente acha outros tipos de normas ou documentos normativos, catálogo de requisitos, diretrizes, esquemas de metadados, registros de formato e recomendações metodológicas. Em conjunto, eu quero fazer o destaque do que é uma ampla relação de documentos normativos. Eu devo assinalar que eu achei 55 normas, 55 documentos normativos que têm que ver com a preservação digital. Se eu quero fazer um destaque, eu quero destacar o seguinte, vocês vão dizer, são muitos, 55 documentos normativos, são muitos, sim, são, mas eu quero assinalar que meu interesse, sobretudo, é conhecer a evolução do processo. Eu tomei as diferentes
edições de uma mesma norma. Por exemplo, o esquema de metadados de preservação digital PREMIS tem 5 edições. As 5 estão aqui, as 5 estão aparecendo na telinha. O modelo WISE tem 2 versões iniciais, mais 2 edições como norma CISO. Ou seja, o modelo só tem 4 normas diferentes. Ou seja, algumas dessas normas, alguns desses documentos que aparecem aqui, foram recolhidos de um jeito múltiplo, foram tomadas em conta as distintas versões. Eu quero assinalar outra questão, que eu tomei somente normas que têm que ver diretamente com a preservação digital. Isso é fácil, porque não temos uma norma de preservação como tal, mas tem muitas normas que têm um vínculo, eu acho que um jeito direto com a preservação. Eu não tomei em conta normas que, no princípio, poderiam estar como a ISO 16175, que são de gestão de documentos em torno de oficina eletrônica, que indiretamente também faz uma referência à conservação, mas eu só recolhi normas com uma vinculação direta com a preservação digital. E eu quero destacar que eu tomei normas de organizações internacionais, mas também de organizações nacionais, ainda que com projeção internacional. Por exemplo, documentos normativos também analisados, documentos normativos registrados numa página como a do CONARC, no Brasil, CONARC, pela questão do Congresso, por supuesto. Então, em conjunto, são 55 documentos formam essa fotografia de família. Bom, isso é meio apavorante no início, mas eu espero que não seja muito. O terceiro passo foi criar uma base de dados para analisar essa informação. Não são muitas, mas a gente desenvolveu uma pequena base de dados em Access com informação relativa ao título da norma, um resumo de conteúdos da matéria do assunto específico que tratava, etc. Por último, criamos uma análise quantitativa e outro do tipo qualitativo, que será apresentado em seguida. Como eu falei anteriormente, eu não queria assustar ninguém, mas quando quando encontrei legislação, selecionei e retirei algumas, porque não estavam adaptadas ao tema. Aí lembrei de um personagem da mitologia grega. Eu gostaria de apresentar dessa forma, como o primeiro mito, o peso das normas, porque existem muitas normas, e quando eu vi essa situação, eu lembrei do mito do Sísifo. Sísifo, ele é conhecido como... Ele era muito perspicaz, quis enganar a morte, porque ele queria viver eternamente. E isso foi concedido, viver eternamente. Mas ele teve uma tarefa muito difícil para isso, que é empurrar uma pedra por uma montanha acima, e quando chegasse na parte superior, ela ia voltar para baixo novamente, e ele teria que começar a empurrar novamente a pedra até acima para ela voltar a cair. E dizem que isso é uma ironia, porque ele queria viver eternamente, e ele conseguiu, porém, em troca de um trabalho constante que ele não poderia descansar nunca. E são várias as representações de Sísifo na arte, e todas são trágicas. Tem um aspecto trágico, e não todas são assim. Tem um vídeo que eu gostaria de assistir e peço a ajuda do Gabriel para poder ver nesse instante, que é uma versão do mito de Sísifo, que pode ter uma vinculação com os arquivos. Podemos assistir o arquivo, por gentileza, ver o vídeo?
Bem, como vimos, não teve piedade. Ele conseguiu subir a pedra até a montanha. Mas no final aparece Zeus e diz que aquela ali é outra montanha, ele tinha que subir em outra montanha, aquela pedra. Então, temos um paralelismo entre o mito de Sísifo e os arquivos. Vimos 3 elementos neste mito. Aqui apresentamos de forma gráfica. Em primeiro lugar, temos o Sísifo. Em outro lugar, temos a pedra. E em terceiro lugar, temos a Deus. De alguma forma, os arquivistas somos Sísifo. Nós estamos sempre procurando preservar para o futuro a história, os documentos, sempre procurando a todo custo preservar. Inclusive, procurando dentro das administrações onde a gente trabalha. Isso é um trabalho eterno, a pedra. As normas é uma das pedras que nós carregamos. Temos que pensar que acontece a mesma coisa aqui com Sísifo. Aparece uma norma. A gente estuda, aplicamos, e quando já estamos controlando a norma, aparece outra norma. E aí começamos novamente. Quando a gente já domina a norma, aparece uma nova. E é um trabalho que nunca acaba. E Zeus, quem são os deuses que nos obrigam a ficar aplicando essas normas? Agora veremos quais são essas instituições, mas a gente aplica por convicção e não por exigência. Eu gostaria de apresentar brevemente o caráter desse conjunto de normas que veremos com mais detalhamento. Em primeiro lugar, quanto à origem cronológica, quanto à evolução da aparição, eu queria destacar 4 ideias. A primeira, como podemos visualizar, todas as normas relacionadas com a preservação digital são normas que aparecem no nosso século, a partir de 2002. São normas com apenas 13 anos de antiguidade. Então, o interesse, ainda que o interesse pela preservação digital é recente, podemos dizer dessa forma. Eu quero destacar que tem um primeiro período que eu batizei de época de estabelecimento das bases técnicas da preservação digital, porque entre 2002 e 2006 aparecem as normas que vão definir o futuro da preservação digital, que foram organizadas em repositórios digitais, normas de repositórios digitais, estratégias de preservação, formatos. Antes já falamos disso, esquemas de metadados e registro de dados e valorização de repositórios confiáveis. Esses 6 pontos aparecem nesse período inicial, mas que depois vão aperfeiçoando no período, mas já são as primeiras regras dessa época. Temos um segundo período entre 2007 e 2011 que aperfeiçoa. São normas que aperfeiçoam, mas a maioria são normas repetitivas. Aparecem novas versões melhoradas, surgem outras geradas por outras instituições que também tentam melhorar de forma geral, e outras que desenvolvem aspectos específicos de uma norma. Como, por exemplo, a primeiro período temos o modelo OAIS, e depois aparecem recomendações específicas para algumas partes do modelo. Na última época é da explosão normativa. Encontramos essa situação, quase que 50% das normas são normas que têm 4 anos ou menos de 4 anos. Foram geradas entre 2012 e 2015, que é quando é uma preocupação maior pelo assunto. Outro ponto é quem nos obriga a regularizar a situação. Quem são essas instituições? Nesse slide, eu destaco uma instituição, a ISO, a Organização Internacional de Normatização das Atividades, que está encabeçando essa normatização. Como eu disse, eu queria mostrar
o caráter do trabalho, a importância do trabalho da ISO. Muitas vezes pensamos que a Organização Internacional de Organização como uma instituição que normatiza tudo, desde um parafuso de uma cadeira, questões de som, tijolos, materiais de construção, etc. E pensamos, como uma instituição vai normatizar tudo isso até questões de gestão de documentos? Realmente, isso é uma instituição complexa, formadas por vários comitês de trabalho. Aqui apresento a lista. 293 comitês, com técnicos, outros de projetos. Os técnicos têm cadastro permanente, são mais de 260, e cada um deles trabalham em um nível de atuação. Aqui, voltamos aqui nessa lista, temos um comitê principal que faz o trabalho. Mas aqui destacamos aqui este comitê é de informação e documentos, número 46. Vocês dirão, continua sendo muito amplo. Informação e documentação. Temos um subcomitê que aqui termina, que é específico, o 11, que é sobre arquivos e gestão de documentos. A princípio, é o organismo que normatiza as normas do nosso âmbito, principalmente as normas de gestão de documentos, a 489, e todas as que foram desenvolvidas posteriormente. Mas eu quero destacar, não é o único. Existem outros tantos comitês que também geram normas com relação à preservação digital. Sem muito longe, temos o comitê número 20 sobre veículos espaciais. O que está relacionado com os arquivos? Está relacionado porque tem um subcomitê com a gestão desse tipo de informação, que adota o modelo OAIS, que, sem dúvida, tem uma repercussão no nosso âmbito. O Comitê 971, é responsável pelas normas do PDF, do formato PDF e todo esse tipo de normativa. E temos outro mais específico sobre diferentes tipos de atividade, documentos sanitários, fotos, áudio, vídeos, multimídia. E quero destacar os três primeiros, o 46, o 20 e o 171. Destacando a atividade da ISO, mas eu quero também falar que tem outras instituições que não estão relacionadas com os arquivos, que também são relevantes. Estou falando sobre o Comitê Consultivo sobre Sistemas de Dados Espaciais. Esse comitê desenvolveu, em 2002, o modelo OAIS. O Comitê Consultivo sobre Sistema de Dados Espaciais, FCBS, foi criado na década de 80 e teve um problema que foi a perda de dados dos primeiros voos espaciais. Diante disso, vocês podem pensar que é uma informação muito valiosa e cara em relação à documentação espacial e desenvolver um modelo em uma aplicação concreta, que não era concreto, mas era teórico e era um modelo funcional e de arquivo que foi difundido posteriormente. Eu quero destacar outra ideia, que essas instituições, elas cooperam entre si, tanto em projetos como interpares. Os projetos interpares são desenvolvidos por representantes de mais de 30 países. E também projetos desenvolvidos pelos arquivos nacionais dos Estados Unidos, que oferece bibliotecas e arquivos juntos, e desenvolver um modelo para verificar a confiabilidade dos
arquivos. Eu queria destacar outros projetos como o Nestor, desenvolvido na Alemanha por um grupo de pesquisadores para preservar informações a longo prazo. E também de museus, de editoras, de bibliotecas, de representantes do mundo da informática, de agências de certificação. Qual é a minha crítica? Não tem muita representação das instituições arquivísticas. Aqui temos os arquivos nacionais dos Estados Unidos, NARA, e também os arquivos nacionais britânicos, que destacam o seu trabalho. Também destaco a CONARC, que publicaram vários documentos relacionados com o assunto, mas geralmente não tem muito vínculo com o Conselho Internacional de Arquivístico. Não tem informação relevante. Outra questão muitas dessas normas foram projetos nacionais que tiveram projeção internacional. Projetos de instituições específicas que foram adotados como normas internacionais. Eu queria falar sobre um terceiro ponto. Falamos quem nos obriga, qual é o tema do arquivo. Eu queria falar sobre os âmbitos de normatização. Isso vai ser desenvolvido mais adiante, mas eu queria mostrar que temos várias normas sobre arquivos digitais, como também normas sobre diversos tipos de documentos, normas relacionadas com a criação, o formato PDF e outras, vinculadas, normas de atividade técnicas de preservação, normas sobre formatos e metadados. Voltaremos sobre isso daqui a pouco, mas eu queria falar sobre o seguinte ponto. O segundo mito, o labirinto da normatização. Quando surgiu o primeiro modelo OAIS, que é referência, todos os arquivistas nos parabenizamos por isso, mas rapidamente começaram a surgir outras normas, outros modelos, começaram a surgir listas de critérios, e isso que era uma ajuda inicial virou um labirinto. Por isso eu considero que é um labirinto normativo. Isso me lembra o segundo mito, que é o mito de Ariadna. Acredito que todo mundo conhece esse mito. Ele ingressa no labirinto e mata o Minotauro, e ela entregou um novilho para poder entrar e depois voltar, encontrar a saída desse labirinto. Tem várias versões sobre esse mito de Ariadna, e tem uma arquivística que eu gosto especialmente. José Saramago, em seu drama, ele apresenta o arquivo de Lisboa. Nesse romance, Saramago apresenta o arquivo. É o arquivo de um registro civil e mostra o arquivo dos vivos e dos óbitos, que é 2 vezes mortos pela quantidade de documentos e pelo peso e tudo aquilo. E nesse capítulo, Saramago narra um acontecimento. Vamos ler rapidamente. Saramago diz: um dia, pesquisador que se apresentou na Conservadoria Geral para fazer umas pesquisas heráldicas que lhe tinham sido confiadas. Ele foi descoberto quase por milagre, depois de uma semana, com fome, com sede, exausto, delirante, sobrevivendo apenas graças ao recurso desesperado de comer grandes quantidades de papéis velhos que, não precisando ser mastigados, porque se derretiam na boca, não duravam no estômago nem alimentavam. O chefe da Conservadoria Geral, que já tinha pedido para trazer à sua mesa a ficha e o processo do imprudente historiador, decidiu fechar os olhos aos estragos, oficialmente atribuídos aos gatos, assinando depois uma ordem interna que determinava
sob pena de multa e suspensão do salário, o uso obrigatório do fio de Ariadne para quem tinha que ir ao arquivo dos mortos. Vamos voltar a nosso labirinto particular. Esse labirinto de normas. E vamos tirar dos fios, vamos desfazer esses nós normativos. Em primeiro lugar, encontramos normas relacionadas com a criação dos documentos. E sobre a criação de documentos, eu pontualizo alguns âmbitos específicos, que são os seguintes. O primeiro é que já foi destacado sobre as normas de formatos. Não vamos voltar a isso, o formato PDF-A é relevante, não temos dúvida disso, mas pensemos que temos que criar documentos digitais, documentos arquivísticos digitais com bons meios, porque isso já garante o futuro. Imaginem um documento tradicional em papel, feito sobre um bom papel durará muito mais do que um documento feito sobre um papel de pouca qualidade. Então, temos que criar documentos de qualidade. Também destacamos algumas normas sobre o processo de criação dos documentos. Interpares recomenda e dá algumas pautas sobre os criadores de documentos para pessoas, em particular para documentos pessoais e profissionais de pessoas físicas. São pautas gerais, que formatos são mais apropriados, como organizar, etc. Saindo um pouco das normas que nós vimos, e agora vamos ver em uma cor diferente, que tão importante é o processo específico de criar documentos como o processo geral da gestão documental, em que é gerado os documentos. E vou colocar uma cor diferente, porque não são normas específicas sobre preservação digital, mas tem repercussão. As normas sobre gestão de documentos, em boa parte, são desenvolvidas da seguinte forma. Os documentos eletrônicos, como qualquer documento, estão sujeitos à teoria tradicional de tempo. Elas têm uma primeira idade, têm uma segunda idade e, às vezes, chegam a uma terceira idade. E os problemas, efetivamente, são diferentes. Uma coisa é fazer a gestão dos documentos do departamento produtor e outra coisa é permanentemente. Estamos falando sobre gestão de documentos em escritórios eletrônicos. São arquivos históricos de documentos eletrônicos. Mas é importante que deve existir e temos que destacar uma relação, continuidade. Não podemos separá-los. E aqui vamos ficar só com essa primeira parte. E quero destacar que isso gerou uma quantidade notável de armazenamento de documentos, os fundamentos da gestão do documento, a planificação do sistema de gestão de documentos e a gestão eletrônica que marcou de forma específica. Eu quero repetir a ideia, não são normas de preservação, são normas de gestão, mas uma boa gestão auxiliará a preservação no futuro. Paramos aqui na planificação e vemos que tem normas para o desenvolvimento. Para a análise do processo, que é a minha favorita, a 26.122. A de análise de riscos, que também é fundamental, aí 18.128. Também para auditoria e certificação dos sistemas. E também a 30.301. E também encontramos sobre gestão eletrônica dos documentos, que são fundamentalmente os três documentos ISO 16.775, um sobre princípios, o outro sobre sistema e outro sobre documentos em escritórios eletrônicos. Vamos reservar este quadro
Vamos colocar ele aqui. E quero pontualizar agora que encontramos com outro tipo de normas que também não são específicas de preservação, mas também tem repercussão na de preservação. É a digitalização de documentos. E aqui eu quero destacar duas ideias. Não quero correr, mas já me falaram que eu tenho apenas 10 minutos. E vou falar rápido em algumas partes, talvez eu também não quero... Eu queria destacar uma ideia com relação à digitalização. Nos interessam preservar os documentos criados em origem digital, de alguma forma. Mas, em algumas ocasiões, vamos ter que preservar documentos digitalizados. E levar em consideração essas normas com as normas de digitalização. Acho que é relevante. Por isso, também as agrupamos aqui e as colocamos por ali. E vamos voltar para o nosso esquema inicial. Temos aqui as normas de criação, as específicas e as indiretas. Depois temos o segundo conjunto, um arquivo digital. Do meu ponto de vista, é importante. No âmbito dos arquivos digitais, encontramos vários enfoques diferentes. Por um lado, temos a necessidade de planejar. E aqui temos, como eu falei anteriormente, o documento que inicialmente é o OAIS, nas duas versões, que foi adotado como uma norma ISO. Esse é o modelo de referência. O modelo OAIS apresenta com esse esquema inicial. O modelo OAIS é um modelo de arquivo tradicional. Pode parecer complicado, mas ele é tradicional em todos os sentidos. O que é encontrado? Encontramos três entidades: o agente, documentos e atividades. Isso é o que encontramos. Os agentes, assim como no arquivo tradicional, são os produtores e os consumidores. E um terceiro agente que é o arquivo, que é o arquivista. Esses são os agentes, mas em um arquivo tradicional não encontramos exatamente os mesmos agentes. Existem produtores de documentos, existe uma instituição que faz a gestão da informação e o consumidor. A segunda entidade são os documentos. Encontramos três tipos. Os lotes de envio de informação, os lotes de arquivos de informação e os lotes de divulgação de informação. Ele recebe os documentos de certa forma, os arquiva de uma forma e é divulgado de forma determinada. Mas é isso aqui, essencialmente. E encontramos com as entidades funcionais, que é o ingresso, o arquivamento, a apresentação para a administração e o acesso. Em todas essas entidades funcionais, temos que realizar trabalhos de preservação digital, em todas, ainda que exista essa que é a fundamental. Eu quero dizer algo, uma ideia. Essa grande entidade funcional está formada por várias funções específicas, e aqui as apresentamos, são 4. A primeira é o monitoramento, a segunda de acompanhamento, o monitoramento de acompanhamento, outra desenvolvimento de estratégias e normas de preservação, e a quarta, o desenvolvimento de planos de lotes de informação
e também para os trabalhos de imigração, que são usados para os trabalhos de imigração. Cada uma delas desenvolve várias atividades, e aqui mostramos também. O trabalho de acompanhamento da comunidade exige saber que necessidades têm os consumidores e os produtores. Quer dizer, a necessidade dos agentes. E quais necessidades tecnológicas em relação a software e o envio dos documentos? Isso pode ser obtido por vários meios, por meio de pesquisas, sessões de trabalho. E isso terá repercussão em outras funções. A segunda entidade funcional é o acompanhamento da tecnologia, que é fazer um trabalho de vigilância tecnológica, que no arquivo estemos atentos ao que vai surgir, quais são as novas tecnologias que podem surgir, as emergentes. E isso repercutirá nos planos de imigração e nos pacotes de arquivos, e para o desenvolvimento de normas de preservação. A seguinte função é de estratégias e normas. Tem dois trabalhos. Uma sobre a planificação de estratégias e a outra a análise de riscos, que é fundamental. Existe uma norma de 2012 para isso, para analisar os riscos, a ISO 18128. Por último, temos o desafio dos pacotes de arquivo e de planos de imigração, que está vinculado à função de administração. Este é o esquema inicial, que era a cinza. Essa é a parte de desenvolvimento da entidade funcional, vinculada com a preservação. Somente. E eu queria apresentar aqui com um pouco mais de detalhe, só para poder mostrar o caráter amplo e complexo das atividades relacionadas com a preservação. Continuamos. Temos tido normas posteriores, isso eu vou assinalar de um jeito muito rápido, que desenvolveram elementos parciais do modelo. Por exemplo, uma norma do ano 2004 para dizer como devem ser as relações entre produtores e repositório. Basicamente, regulam a forma de transferência dos documentos ao repositório. Achamos também normas que dizem como preparar os pacotes de envio de informação ou como preparar os lotes de arquivos de informação. São normas específicas sobre os elementos de dissolvimento. Há um terceiro âmbito de trabalho, que é a certificação. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se a gente cria hoje um repositório digital, será válido para o futuro? Eternamente? Dentro de 10 anos seguirá sendo válido? A resposta é não. A tecnologia muda, o contexto muda, e o que hoje serve, dentro de uns anos pode que não seja. Por essa razão se desenvolveram vários modelos para isso, para a auditoria e certificação dos repositórios digitais, para saber se são confiáveis, se oferecem garantias. Há modelos em vários países, em Grã-Bretanha, Alemanha, Estados Unidos, se desenvolveram distintos modelos. Eu quero destacar que também o Comitê Consultivo de Dados Especiais, CCDDS, desenvolveu um desses livros de cor magenta, que é precisamente um documento para isso, um modelo de auditoria e certificação, que tem base nos anteriores. Esse modelo foi adotado como norma ISO no ano 2012, e eu quero destacar, a partir disso, isso gerou uma norma distinta também sobre esse tema. Bom, planejando o repositório, desenvolvemos elementos específicos, fazemos uma avaliação e temos um quarto passo, que é fazer a validação do trabalho que se faz. Vamos olhar rapidamente, vamos passar rapidinho por isso. Fazer a validação do trabalho. Esse trabalho de certificação, comumente tem três aspectos: o estudo institucional, a gestão do objeto digital e a infraestrutura técnica para a preservação.
Eu quero fazer um destaque do quarto setor, que é onde a gente vai ficar um momentinho. Se desenvolveram também duas normas específicas do ano 2014 para as instituições que fazem a certificação, ou seja, para fazer uma regulação do trabalho das instituições que vigilam os repositórios. Então, a gente tem agora esses 4 âmbitos e a gente apresenta assim de um jeito sintético. Primeiro, planejar e criar repositórios. Segundo, normas para desenvolvimento de elementos específicos do repositório. Terceiro, normas para avaliação e certificação, para auditoria e certificação. E quarto, normas para instituições, normas de requisitos para as instituições que fazem a certificação. Vamos voltar ao nosso labirinto, a gente bota aqui, a gente faz um destaque desse ponto e vamos falar sobre o terceiro fio do labirinto normativo, atividades técnicas. Esse fio vai ser muito breve. É fundamental o uso de normas relacionadas com as atividades técnicas de preservação digital. E eu quero destacar que a gente acha que 2 normas sobre estratégias de preservação. A ISO 17492, essa que temos aqui, que é do ano 2005, e, sobretudo, eu queria destacar a 13008. A 13008 recolhe as principais estratégias de preservação digital, as ações específicas. Faz referência a isso, a conversão, a migração, a emulação e a atualização. Mas também destaco, a norma só se ocupa da conversão e da migração, só disso, não recolhe tudo isso. Eu quero destacar brevemente que no modelo, essa norma se aplicaria aqui, nessa função concreta do desenvolvimento de planos de migração. E, bom, voltamos para o esquema e voltamos ao nosso labirinto particular. Quarto fio. Metadados. Esse fio é muito longo, eu quero assinar assim, mas eu vou tentar fazer um breve. Eu quero destacar que, enquanto a metadados, existe uma norma, não é norma como tal, mas é um esquema de metadados de preservação digital, que é PREMIS. PREMIS teve já 5 versões, edições, a última de junho deste ano, e realmente em PREMIS se diz o seguinte, o uso de metadados para, em princípio, 5 entidades, mas depois 4. Depois eu vou comentar sobre isso. Em princípio, se fala de 5 entidades de trabalho, que são entidades intelectuais, objetos digitais, direitos sobre os objetos digitais, também acontecimentos, eventos e, por último, agentes. Eu quero fazer um destaque que PREMIS não fala das entidades intelectuais, se ocupa só dos objetos digitais que representam essas entidades intelectuais. E o que achamos? Fundamentalmente, em PREMIS a gente acha a relação de elementos que temos que registrar para ajudar a garantizar a preservação digital. Por exemplo, só no caso dos objetos digitais, a gente se propor toda essa relação, categoria de objeto, nível de preservação, propriedades, características, nome original, entorno, seguridade, etc. Bom, cada uma dessas categorias se subdivide mais ou menos em categorias específicas. Por exemplo, em características do objeto digital, é conveniente registrar o nível de composição do objeto, seu tamanho, formato, aplicação, inibidores e extensão. Mas é mais, em formato a gente tem que ver seu nome, registro e uma nota sobre o formato. Ainda mais, em designação se recomenda indicar o nome do formato e sua versão. Então é um esquema complexo, também é verdade que pode ser usado em maior ou menor nível, mas se fez com uma ideia, registrar dados que podem ajudar no futuro à preservação digital. Bom, tem outras normas que a gente não vai assinalar, e eu quero fazer um destaque de que a gestão dos metadados no modelo WISE se faria aqui nessa gestão, em gestão de dados. Vamos continuar. O quinto fio, esse é bem pequenininho, o seguinte também, identificação de formatos.
Eu quero fazer referência a essa questão. Em distintos aspectos se desenvolveram trabalhos onde se elaboraram esquemas de identificação de formatos. É possível que um dos mais claros seja o projeto Pronome dos arquivos de Grã-Bretanha. A ideia de Pronom é recolher informação sobre os formatos eletrônicos para ajudar a preservação do futuro. Por exemplo, sobre o formato PNG, diz qual é o nome, versões, a denominação, identificadores, se descreve o formato, ou seja, é um arquivo de formatos de documentos eletrônicos com uma ideia só, para no futuro ter informação sobre eles. Vamos continuar. E o último fio de nosso labirinto normativo se desenvolveram normas específicas para materiais, meios e suportes especiais de distinto tipo e para a preservação de imagem digital, de documentos sanitários, documentos de microphone, computer, de distintas características. Isso representamos aqui. Agora sim, essa seria a nossa foto de família dos âmbitos da preservação digital. Teríamos, por um lado, o relativo à criação de documentos, o relativo à questão de documentos digitais, a gestão, as atividades técnicas de preservação, os metadados, a identificação de formatos, os registros de formatos e a preservação de meios especiais. Vamos avançar, vamos seguir? Bom, não podemos seguir. Vamos ver se a gente pode. Eu queria passar às conclusões. Vamos ver se eu posso. Eu acho que a apresentação... não, aqui. Vamos avançar. Vamos acabar brevemente. Os 5 reflexões muito rápidas. Passado e futuro. E esse passado e futuro, eu voltei para a mitologia e me lembrar de um dos mitos que mostram essa relação entre o passado e o futuro, que é o mito de Jano, o deus romano Jano. Jano é apresentado assim, e não sei se a gente pode ver, acho que não posso olhar isso. Jano é apresentado assim, desse jeito. Eu estou pedindo uma ajuda a Gabriel para passar a diapositiva, essas slides, rapidamente. Jano é apresentado assim, como o Deus com 2 caras. Uma figura, uma cara que olha para o passado, outra cara que olha para o futuro. E Jano é o Deus protetor daqueles que querem mudar o ordem das coisas, daqueles que querem modificar, que querem inovar. Eu acho que tem uma boa relação com o nosso entorno, com o nosso âmbito da preservação digital. Ele é o Deus das portas, porque em muitas ocasiões o Jano era colocado na porta, no início da porta, porque uma porta significa mudança de estado, passo de um estado para o outro. Bom, eu gostaria de apresentar essas pequenas, breves conclusões, que são 5 reflexões rápidas. A primeira é que as normas, como a gente viu, constituem um conjunto amplo, complexo e, sobretudo, interrelacionado. A gente não pode aplicar uma em muitas ocasiões sem aplicar as seguintes. A segunda é que a preservação digital nos exige criar um entorno internacional estável. Preservar não é só aplicar uma migração, por exemplo. A gente tem que desenvolver um entorno apropriado para isso. A terceira é uma urgência. É o passo à ação. A gente tem essas normas, mas a gente tem que investigar em seu uso e aplicá-las. A quarta há muitos âmbitos de preservação. A gente assinalou assim, formatos, metadados, estratégias, atividades de criação de repositórios. E a última é o caráter ativo, dinâmico da preservação digital, muito mais ativo e dinâmico que a preservação tradicional. A gente falou já de vigilância tecnológica, seguimento da comunidade, um trabalho constante. Bom, Jano, Deus das portas e dos arquivos. A figura de Jano era o deus do dinheiro também, por isso aparece em muitas moedas romanas. Mas eu disse que é o deus dos arquivos porque tem sido utilizado como motivo para o logotipo do Conselho Internacional de Arquivos. O logotipo do CIA, o Conselho Internacional de Arquivos, é a figura do Jano. Vemos aqui a figura do Jano que aparece, não sei se a gente pode avançar um pouco mais.
aqui e avançar um pouco mais. A figura de Jano são duas caras, mas tem uma mudança. Avancemos um pouquinho mais. Se fez uma mudança que consistiu no seguinte: as duas caras de Jano, se avançamos uma mais, se ficaram uma frente da outra. O passado e o futuro não estão olhando nesses opostos, e não passado e futuro se olham de frente. Se invertiu e seguimos, a gente conseguiu esse logotipo que mostra a relação entre o passado e o futuro. Eu acho que essa imagem do CIA reflete isso, que a gente é responsável da preservação digital, é responsável desses documentos que são muito frágeis, porque agora imaginem, eu poderia destruir esse documento assim, rápido. Com um clique a gente dá e desapareceu. Essa preservação já não existe. Não temos nada detrás. São documentos muito frágeis, a gente tem que custodiar. Isso é uma piadinha, a apresentação está aí. E muito obrigada pela sua paciência. Obrigado.